O nosso entrevistado de hoje é o cineasta Bruno Murtinho. Ele é diretor e um dos nomes mais criativos do audiovisual brasileiro. Murtinho está lançando agora a animação Authentic Games no Império Desconectado, uma produção que une animação e live action, traduzindo a linguagem do universo gamer para as telonas. O filme é 100% feito sem inteligência artificial, apostando na força humana da criação. Formado em direção em roteiro pela UCLA, na Califórnia, Murtinho trabalhou com o Fernando Meirelles e se destacou no mercado de videoclipes. Ele ganhou 2 vezes o VMA MTV Brasil como melhor diretor e melhor vídeo de música pop. Dirigiu trabalhos para artistas como Chico Buarque, Lulu Santos, Thiago York e muitos outros. Na publicidade, Bruno Murtinho recebeu a medalha de ouro no Prêmio Colunistas com o filme Copy para a Volkswagen. Também assinou campanhas para marcas como Santander, Dove, Coca-Cola, Oi, TAM e Ford. Seu primeiro longa-metragem, Amazônia Groove, foi escrito, dirigido e editado por ele. O documentário musical ficcional foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e recebeu o prêmio de melhor fotografia no Festival South by Southwest, um reconhecimento inédito para o Brasil. Bruno Murtinho é um diretor que transita entre a tecnologia e a arte, entre o universo pop e a profundidade documental. Sua obra é marcada pela originalidade, pela força visual e pela capacidade de conectar diferentes mundos na mesma tela. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou convidar agora o Bruno a entrar aqui no nosso papo. Boa noite, Bruno. Uma honra ter você aqui com a gente hoje. Imagina, super boa noite a você e a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Bruno. Bom, para começar, quem é Bruno Murtinho, o cineasta que está por trás desse projeto? O que te motivou a entrar nesse universo? Enfim, eu sempre fui um fã de conteúdo infantil. Eu acho que os adultos tratam muito mal as suas crianças internas. Eu acho que isso é um dos problemas do planeta, da sociedade contemporânea, a gente esquecer que a gente foi criança um dia, que teve aquela cabeça que acreditou em certas coisas e que se permitiu levar através de caminhos menos óbvios. Então, esse universo infantil sempre me encantou. Eu fui, na verdade, eu fui convidado para dirigir um show do Marco Túlio, criador do canal Authentic Games, no Espaço das Américas, em 2017. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um cara super talentoso, com um teatro, com um espaço completamente lotado em 2 diárias, as crianças enlouquecidas, parecia meio que Beatlemania, assim. Uhum. Eu já tinha feito várias coisas, dirigido vários shows no Espaço das Américas, e eu sempre chego bem mais cedo para ver as câmeras, falar com a equipe. E eu nunca tive problema nenhum. Tinha uma fila dando voltas assim no quarteirão, e eu falava assim, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí assisti ao show e falei, nossa, esse cara é mais do que um youtuber e mais do que esse espetáculo. Tem um filme aqui atrás disso tudo. Vamos tentar pensar como é que a gente pode realizar essa ideia. E aí tudo começou. Bruno, como é que surgiu a ideia de transformar o universo de Authentic Games em um projeto cinematográfico? Na verdade, é uma ideia que eu já tinha. Eu tenho uma gaveta de ideias. Fico guardando as ideias assim. E uma das ideias que eu tive era para uma outra artista brasileira e que acabou não podendo fazer, né, realizar esse projeto. E eu fiquei com esse projeto guardado. Quando eu vi o show do Authentic e entendi o processo dele, ficou óbvio que já era só trocar os nomes, trocar os universos, que todo o conceito e toda a narrativa, todo o plot, toda a estrutura de roteiro já estava ali. Eu levei até a Sony, que ele era um artista Sony na época, Sony Music Brasil, e levei lá e levei o empresário dele. Nesse dia, eles já me ligaram e falaram, vem para BH. Era um domingo. Eu falei, cara, é domingo. Ele falou, vem para cá, a gente precisa falar com você hoje, porque a gente tem um projeto aí que a gente está pensando também, mas a gente quer te ouvir. E aí eu fui lá, fiz o pitching para eles, e quando acabou a conversa, eles falaram assim, ok, vamos esquecer o outro, vamos fazer esse. Então, aí começou o processo todo do roteiro,
e veio a Covid, e veio a pandemia, e veio uma série de paralisações. O cinema parou no planeta. O cinema foi a única coisa que voltou no planeta. E assim, hoje a gente está aqui lançando esse filme, mas o grande ponto que eu sinto de fato é esse, a gente poder voltar. Quando você faz um filme para criança, você também faz um filme para os pais das crianças. A criança não pega um cartão de crédito, tiram dinheiro no banco e pega um Uber e vai para o cinema. Então, quando a gente começa a entender que tem muito mais do que o universo infantil dentro de um filme, a gente começa a dialogar com o que a gente chama de family entertainment nos Estados Unidos, né? O entretenimento familiar. Então, isso me move muito, essa possibilidade de você falar para a família, para o maior número de pessoas possível, sabe? Você tem um filme de terror, às vezes, é muito nichado, é muito segmentado. Mas quando você faz um filme para jovens adultos, ou para criança, ou um filme para família, que a criança de 8 anos pode assistir e o avô de 80 pode assistir junto, eu fico muito em busca desse conteúdo. Isso é muito legal. Eu mesma sou uma consumidora também de filmes, animações. Eu tenho um filho de 17 anos, mas muito antes dele nascer, eu era aquela que colecionava os bonequinhos do McDonald's, ia todos os filmes de animação. E hoje, né, meu filho, enfim, não perde nenhum, né? Certamente vamos ao cinema assistir. O seu filho provavelmente assistiu ele jogando Minecraft no YouTube, bem provável que tenha. Muita coisa, com certeza. Ainda mais que meu filho está no espectro autista, então ele adora Minecraft. Então, Nossa, ele é super que conectado com maravilha. esse mundo gamer, sabe tudo, sabe tudo. Que maravilha. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que o público pode esperar dessa produção? Ele é mais voltado para fãs ou também para quem ainda não conhece o Authentic Games? Isso é bem delicado, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente começou a desenvolver o filme, a gente se viu diante de um número de que a plateia do Authentic era entre 6 anos e 10 anos. E eu falei, nossa, é bem iniciante essa ida ao cinema, né? Limitante, né? Parecia limitante. E como é que a gente faz, assim, escreve para essa idade tão inicial, como é que a gente escreve para isso sem perder a conexão com as outras plateias, as outras possibilidades de audiência? Isso foi um grande desafio, na verdade. A gente entendeu que uma trilha muito bem feita, o dublador do filme, que é o Manolo Rey, que faz o Homem-Aranha, faz o Luigi do Mario, faz o Ryan Gosling, faz todo mundo. Então a gente trouxe um super dublador que tem uma baita base de fãs. A gente também traz um outro youtuber chamado Natan Puraí, que hoje é um fenômeno também, com 41 milhões de seguidores no YouTube. E quando a gente convidou ele tinha 2, 3 durante a pandemia. Então, assim, eu acho que foi tudo muito acontecendo de maneira muito orgânica, muito natural, quase assim, sabe? A gente, de fato, acreditando que tinha uma energia ali que estava fazendo com que o filme fosse acontecer, com pessoas que a gente não sabia que se tornariam isso, que hoje são essa potência de comunicação. Que legal. Agora, quais foram os maiores desafios em adaptar um conteúdo tão ligado ao digital, né, e ao YouTube para o cinema? O que eu sinto é que, quando eu escrevi essa ideia, foi uma época meio ruim para apresentar essa ideia para alguém, porque era uma época em que vários filmes de YouTubers não tinham dado certo. Então a gente parou para analisar, vem cá, como é que essa pessoa tem milhões de seguidores e isso não está funcionando na tela? E essa, por que não está funcionando na tela? E aquele, por que não está funcionando na tela? E a gente começou a entender de maneira muito também intuitiva, porque não existiam pesquisas sobre isso, e com uma pandemia no meio ainda, sabe? Enfim, quando é que esse filme vai ser lançado? Será que ele vai para cinema? A gente fazia essa pergunta. Será que ele é para streaming? Será que ele é para cinema? A gente queria o cinema. E então eu comecei a entender, a reparar
algo em comum nesses outros filmes é que esses filmes todos tiravam o youtuber do personagem dele e colocavam dentro de uma outra narrativa, dentro de uma outra história, que flertava com a história deles, mas é um pouco daquela coisa que a gente fala em roteiro, a gente não pode trair a audiência. Se as pessoas vão assistir o filme do Marco Túlio, que é um cara nascido e criado com games no YouTube, a primeira sequência dele no filme é no quarto, fazendo upload para o YouTube, jogando, pronto. Então, isso foi feito de maneira completa, mas isso foi feito... Eu podia muito bem falar aqui que isso foi pensado, estudado. Não, eu simplesmente escrevi e depois eu fui me tocar disso. E uma crítica que saiu há uma semana atrás do filme fala assim, caramba, o filme já começa no universo deles. Eu falei assim, pô, esse cara entendeu tudo, entendeu mais do que a gente estava buscando, porque eu não sou dessa geração. Eu não sou dessa geração de YouTube, de games, assim. Eu fui criado no mato, num sítio no Rio de Janeiro, no meio do mato. Game não era uma opção para mim. O mundo era todo lúdico, era subir em árvore, soltar pipa, jogar bola, pescar, ver passarinho, caçar passarinho. Era assim, era uma criança ali descobrindo as coisas. Então, assim, lidar com esse universo, para mim, teve que ser um trabalho de muita, muita humildade minha e de outros profissionais também da equipe, de, às vezes, e até pessoas muito mais jovens que a gente, falavam, vem cá, isso aqui está certo, é isso aqui, esse caminho está certo, a gente está conversando, né, com esse público. Essa frase que eu escrevi cabe na embocadura de um jovem de 10 anos, 15 anos. O que um jovem de 15 anos hoje fala? Qual é a gíria? Então, assim, a gente teve que fazer uma pesquisa muito interessante do ponto de vista de entender a cabeça dessa nova juventude. Sim, sim. Só para a gente não deixar de falar, é importante lembrar que o filme vai estar em cartaz a partir do dia 14, né? 14 de maio, num cinema próximo de você. Maravilha. Em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Hoje eu estava vendo que o Kinoplex postou, a Cinépolis, e tem Cinemark, tem... A gente está caminhando para uma estreia muito interessante. Legal, tá aí o cartaz para quem né, para quem quer conhecer. E, Bruno, o universo do Authentic Games nasceu da interação direta com o público. No cinema, onde não existe, né, essa resposta imediata, como é que você recriou essa sensação de proximidade? Assim? Como é que você conseguiu fazer isso? Na verdade, o que eu falei para todo mundo o tempo todo, quando eu falei para todo mundo dessa ideia, mas Bruno, é YouTube, não sei, eu falei, vamos criar, vamos trazer elementos de uma narrativa cinematográfica clássicos, porque a gente não está falando aqui para uma plateia que vai assistir Persona de Bergman, que vai assistir um filme do Von Kar-wai, que vai assistir um filme de arte. A gente não está conversando com esse público. Então, o que a gente tem que buscar... eu me lembrei da minha faculdade, eu fiz faculdade de cinema em Los Angeles, e tinha um professor meu, que era um professor terrível, que ele fez a gente estudar muito Vida de Inseto, Bugs Life, que é uma animação. Nossa. Uhum. E ele falava assim, Vida de Inseto e Chinatown são os 2 melhores roteiros da história do cinema. Sério? Por quê? Por que o Vida de Inseto? Inclusive, eu visitei com meu filho sexta-feira o do Pixar, né, a exposição aqui no Barra Shopping. Interessante. E a primeira sala é o Vida de Inseto. O Vida de Inseto, na verdade, ele é considerado, né, pelo menos dentro da faculdade da UCLA, da UCLA, né, ele era assim, nas aulas de cinema, ele era completamente venerado. Os professores falavam mesmo assim, assista a Vida de Insetos, assista ao primeiro ato, assista ao segundo ato e assista ao terceiro ato dezenas de vezes, decupa o filme inteiro, decupe todas as cenas, decupe todas as entradas de personagem, porque ele é muito fluido e ele é muito agradável, e ele tem o mistério na dose, ele tem a emoção na dose, ele tem as coisas ali muito dosadas. Imagina se a gente
está falando que chegou perto de Vida de Inseto. Não é sobre isso, mas é sobre a força que esses roteiros de filmes que a gente, às vezes, passa batido por nós. Então, acho esses filmes que foram uma grande inspiração para a gente. é verdade. Eu não me lembro de que ano é Vida de Inseto, mas eu me lembro da sensação que eu senti ao sair desse filme e de ter pensado assim, meu Deus, será que a formiga sente? Eu me lembro muito disso, de ter mudado a minha visão mesmo do que é ver uma formiguinha. Às vezes, né, a gente pisa e assim, e aí eu realmente me lembro dessa sensação, desse clique que me deu ao sair desse filme, eu me lembro muito. Faz sentido, né? A coisa de aproximar, né? Exatamente isso. E tem um filme também do Dr. Seuss chamado Horton. Em inglês é Horton Hears a Who, mas eu não sei como é que seria em português, mas é um filme que se passa todo de uma civilização no meio de uma florzinha, no gramado. Ai, que bom. E ali tem uma cidade. Então eu falei assim, e eu sempre fui louco por esse filme, eu falei, nossa, vamos então criar um império, uma cidade na ponta de um cabo de Ethernet. Esse império fica ali, na ponta de um cabo da internet. Então vamos colocar esse império ali. E aí, enfim, e aí, bom, aí o resto é a gente criando e tendo ideia e pirando E junto, aí aí tem chega o a Disney cinema para ver. também. É. Agora, como é que foi o processo criativo, Bruno? Roteiro, estética, linguagem? Você buscou referências em algum tipo de cinema ou estilo específico? Aí você respondeu um pouco isso, né? Mas, não, mas essa pergunta é interessante, porque, por exemplo, uh, quando eu apresentei para o diretor de arte que eu desenhar os cenários, ele falou assim, Bruno, desculpa, mas você vai ter que ficar com a gente trabalhando o tempo inteiro, porque esse mundo só existe na tua cabeça. Então, como é que é esse skate? Como é que é essa mesa? Como é que é essa máquina? Como é que é esse corredor? Dentro desse universo, nada é redondo. Como é que é isso tudo? Como é que é esse mundo de aresta que a gente queria dialogar com esse universo do Minecraft? A gente tinha isso como uma referência. A gente não queria fazer nada igual ao Minecraft, mas a gente queria dialogar com essa coisa meio cubista, quadrada, assim, todos são cubos, né? Mas isso é muito legal. E assim, por exemplo, o vilão do filme, eu descobri num filme de ficção científica de 1900, num desenho de 1957. Olha que legal. Então, assim, eu pesquisei, eu vim pesquisando a história de robôs, a história desses seres de lata, desde o Homem de Lata, da Alice no País das Maravilhas, até hoje em dia, a gente veio vendo, e aí um dia eu olhei um robô e falei, nossa, esse robô, a Bruna é muito velho. Eu falei, então vamos desenhar esse robô como se fosse hoje. E aí ficou um personagem muito interessante, que é o Imperador. Enfim, então é uma pesquisa muito, muito, muito vasta mesmo. Que legal. E como é que foi trabalhar com o público jovem em mente? Assim, isso muda a forma de dirigir, de contar a história? Olha, eu acho que boas histórias elas vão ser contadas sempre. Assim, eu acho que o grande lance de você olhar para o público jovem é primeiro é respeitar muito esse público, porque às vezes eu escuto em alguns momentos assim pessoas e vejo situações onde eu me deparo, não, mas isso é só para criança, não vai perceber, não vai, não, sabe? Assim, essa perfeição a gente buscou até o último segundo. Para você ter uma noção, na pré-estreia eu vi que o filme tinha uma questão e mudei depois da pré-estreia. Falei, a Não, gente que precisa legal. mudar isso aqui. E aí mudou, falei, pronto, É uma agora o coisa filme que está pode fechado. falar, Agora... não? Não, não é Não, nada que você pode era um detalhe de uma cena que eu não quero falar porque é um spoiler, porque é uma cena do falar. cachorro, do pug. Tem um pugzinho no filme que é o Shake, que é um cachorro. É uma cena que ninguém espera no filme. Mas aconteceu isso, e eu falei assim, cara, tem uma questão ali que pode ficar melhor. E Que aí legal. a imagem, e em todo mundo junto, a produtora de finalização, a Elisa Bedran, a Catarina Chamon, o Arthur Chamon, todo mundo, a gente se mobilizou e corrigiu o filme. Eu falei, pronto, agora, gente, o filme está entregue, está tudo certo. Eu ia exatamente te perguntar o que você acha que o cinema ainda não entendeu sobre o público jovem que você fez questão de acertar nesse projeto. Não, eu sinto que o público, por exemplo, olha que coisa curiosa, né? Nós ficamos anos no Brasil sem conteúdo infantil. A gente teve ali
um show da Xuxa com alguns desenhos, teve depois um outro show na TV Manchete com alguns desenhos, tinha alguma coisa perdido num canal e em outro canal, na SBT, na Bandeirantes. E aí, de repente, a gente cai num vácuo, de décadas, assim, e começa o Gloob, que é um canal voltado para criança. Então, você imagina o conteúdo infantil nos países nórdicos, as crianças nascem lendo o Christian Andersen, as fábulas, sabe? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, a dedicação é você a indústria do entretenimento no Brasil ainda vai entender que essas crianças um dia vão ser adultos que podem consumir cinema. Se você tiver uma base para que elas possam consumir cinema desde criança. É verdade. Né? Especialmente sobre filme, falando sobre esse filme brasileiro, essa animação. Eu não sei se a Disney tem uma outra animação 100% produzida no Brasil. Porque eu falo Disney porque o filme vai para o Disney Plus depois dos cinemas. Que legal, olha. Então, assim, eu falava assim para as pessoas, eu falei, olha, a gente está fazendo uma coisa... Primeiro que a gente está fazendo uma loucura, que é fazer animação no Brasil. Fazer cinema no Brasil já demanda coragem. Fazer cinema infantil no Brasil é quase um pouquinho de insanidade. Fazer animação no Brasil como cinema infantil, aí você pode se internar, você vai ficar doido trabalhando, porque é muito trabalho. E os orçamentos são reduzidos, né? Você imagina que Mário custou 100 milhões e o nosso filme é 1% do valor do Mário, 1%. Né? E o filme está uma graça, e o filme as crianças estão adorando, assim, o feedback do trailer é maravilhoso, sabe? Então eu acredito muito nesse potencial nosso, através da criatividade, a gente começar a formar um público de crianças indo ao cinema, para ver um conteúdo brasileiro, não para ver um conteúdo de outra cultura, entendeu? Isso que você falou do vácuo, né? É verdade. A minha geração, né? Eu tenho 52. A minha geração ainda tinha, quer dizer, Monteiro Lobato, a gente, né, tinha Daniel Azulay, tinha um universo, né, mais rico. Realmente, depois a gente entrou num vácuo bem grande. E na televisão ainda tinha uma hora ou outra, um anime, Rede Manchete, Trapalhões, que era só domingo à noite, não era um horário de criança. Né? Era muito curioso. Então, assim, essa coisa do conteúdo para criança e desse conteúdo para criança ser animado, a gente ficou num hiato gigante no Brasil. Você tem toda a razão, é verdade, eu tinha pensado nisso. E essas crianças, né, acabaram ficando, quer dizer, o que elas, né, vão ter? É o que você está falando, não, né? Agora, eu sinto que aí a criança ela pula uma idade no cinema que ela já entra direto, talvez, no Harry Potter. Exato. Que é jovens adultos, né? Já não é infantil, né? Já entra nos jovens adultos. E quando a gente vê, assim, por exemplo, a história da Pixar e as animações da Pixar ao longo das últimas décadas, eles não pararam de fazer lá. Então, é muito bacana esse ponto de vista da indústria, né, do entretenimento. É muito bacana a possibilidade dela se voltar mais para a criança. A gente tem um país com 220 milhões de pessoas, sabe? Vamos conversar com essas crianças, vamos conversar com essa plateia, vamos fazer um filme brasileiro, 100% brasileiro, falado em português, dublado em português, sem nenhuma inteligência artificial, nem na música, nem na voz, nem na trilha, nem na animação, em nada. Vamos fazer um filme 100%, filme feito por pessoas, para crianças, e a gente conseguiu. Que legal, parabéns. Agora, Bruno, você teve algum contato direto com a comunidade de fãs? Imagino que sim, né? Com a comunidade de fãs durante a produção? E isso influenciou decisões? Não tive com a comunidade de fãs. Não. Foi muito curioso o processo desse filme, porque eu entrego o roteiro, eu estava em Los Angeles, quando aconteceu o lockdown no Brasil, eu estava fora do Brasil, escrevendo o roteiro. Eu volto para o Brasil dia 16, no dia do lockdown, e entrego o roteiro para a Imagem dia 20 de março, já durante o lockdown. Então, assim, ninguém estava vendo ninguém estava encontrando ninguém. Aí começa aquela história de vamos fazer uma live no Zoom, vamos fazer uma coisa. A minha sorte, assim, é que antes do lockdown, na minha pesquisa para o roteiro, eu me encontrei
muito com o Marco Túlio, muito com a família Kraft, muito com muitos criadores de conteúdos para jovens. E eles foram muito bacanas e me balizaram ali para um caminho. Olha, essa piada aqui é de coroa. Essa piada aqui é para você. Ninguém Vai aqui riu dessa piada. Aí eu falei, peraí, então, vamos então descobrir essa piada para a tua idade. Então, assim, é muito legal esse trabalho, é muito bacana e é um trabalho de você escutar. A gente tem que estar escutando. Sempre, né? Sempre escutar para a vida, né? Ah, sim, não, com certeza. Desculpa te interromper. Eu ia te perguntar se teve algum momento marcante, assim, ou curioso que você pode compartilhar de bastidores, até desses encontros aí, né? Não, bastidores era muito divertido porque tem algumas coisas divertidas assim. Uma que quando eu fui encontrar com eles estavam no hotel no Rio de Janeiro todos, e eu estava indo com o meu assistente para um hotel, o meu assistente ainda como roteirista, a gente não estava falando ainda estava desenvolvendo a pesquisa do roteiro. E eu entro no quarto deles e estão os quatro assim com pipoca, M&M, assistindo filme, não sei o quê, em cima da cama. Brunão, senta aqui com a gente. Não, tem que sentar aqui na cama com a gente. Senta aqui na cama com a gente, vamos fazer a bagunça. E aí eu vendo aquilo, né? Eu estava com, sei lá, 50 anos, 49 anos, alguns anos atrás, e eu falei assim, é isso, vamos sentar aqui na cama, bota o laptop aqui. Aí eu falei para o assistente, anota tudo aí na mesa e vamos criar aqui na cama, então. Se é aqui, essa energia está aqui, vamos sentar aqui. Legal. Então, isso era muito divertido. E também, na hora de você fazer os personagens, como eu tinha escrito as vozes, eu fiz quase todos os personagens do filme, em mocap, em movimentos. Então, eu ia para Alphaville cedinho, acordava aqui em casa, em São Paulo, ia para Alphaville, vestia aquela blusa, aquela roupa cheia de pontinhos, coisa no rosto, coisa na cabeça, coisa no queixo, a meia, a luva, sapatilha, e eu ficava fazendo todos os personagens, porque como eu já sabia as ações, e a gente tinha uma época para entregar o filme, a produção falou assim, Bruno, vai lá e faz, cara, você foi ator. Eu fui uma época ator, cheguei a ter contrato, fazer uma novela na Globo, quando eu era muito jovem. Eu falei, então ótimo, eu vou me dirigir. Para mim vai ser o melhor cenário, porque eu vou fazer tudo muito rápido. Pronto, vai lá. Então eu fiquei ali meses com aquela roupinha, pulando, saltando, dando salto, cambalhota e discutindo e pegando alguém pelo braço e fazendo uma luta de espada. Assim, a minha criança está muito feliz com o filme. Oi, perdão. A minha criança está muito feliz com o filme. Sua criança interior está muito feliz, né? Voltou a ser criança. Muito feliz. Olha, deixa eu te dar uma pergunta assim. Se esse filme fosse um episódio de Minecraft, né? Qual seria a missão principal desse personagem? Do seu personagem? Se é que você pode falar. Não, uma vez eu perguntei para um menino jovem, amigo da família, eu falei assim, qual o seu objetivo em Minecraft? Porque eu perguntava isso para meus afiliados, tá jogando isso aqui, qual o objetivo? É você ir passando de fase até ganhar um prêmio, tá? Eu falei, e no Minecraft, qual o objetivo? Construir cidades, construir coisas, fazer situações, e no meio disso tem zumbis. Eu demorei muito a entender esse universo Minecraft. Eu até hoje. Mas assim, sério, tem vezes que eu olho ainda hoje e falo assim, caramba, isso é assim. Mas assim, o que eu sinto é que eu não sou tão conhecedor dos episódios de Minecraft, mas eu achei muito curioso que uma criança ou um jovem, eu não sei quem, escreveu no Instagram uma frase, quando a gente postou o trailer do filme, ele falou assim, finalmente o Minecraft do Authentic vai salvar o filme Minecraft. Vai ser muito melhor. Aí eu falei, bom, se as crianças estão sentindo isso vendo o trailer, para mim já está tudo certo. Sensacional. Sabe? Então, assim, o objetivo, na verdade, é um game. Assim, a estrutura do filme é isso, é o perigo, é a aventura, é ação, é ação, é ação. Tem que corrigir o caráter do personagem, né? O que a gente chama de desvio de caráter. Ele começa muito orgulhoso e vai mudando ao longo do filme. Ele termina um cara mais conectado ao coletivo, pensando nos outros.
Então, todos esses caminhos de uma narrativa clássica de cinema estão ali dentro. Legal, Bruno. A gente está quase chegando aqui ao final do nosso papo, mas deixa eu te perguntar, depois desse projeto, você pretende continuar explorando adaptações de universos digitais ou vai seguir por outros caminhos? Olha, eu falo o seguinte, eu costumo falar que nós aqui embaixo, na verdade, no que eu acredito, né? Isso é só o que eu acredito. Nós, na verdade, somos aqui mensageiros de um outro plano. Então, se mandarem para mim uma história, um drama, e eu achar que faz sentido dentro de mim, e provavelmente, talvez faça, eu vou adorar fazer um drama. Agora eu fui chamado para fazer um filme policial, e fui chamado para fazer um outro drama, né? E acabei de escrever um drama, né? Um drama de aventura. Então, assim, eu sinto que são as histórias que acham a gente, são as histórias que nos escolhem. Eu sinto que o ser humano ainda vai também olhar diferente para essa questão da inspiração, sabe? É tudo muito no ego, eu criei, eu fiz. Nós somos aqui, nós recebemos de um outro plano e trazemos para esse plano. Verdade. Agora, o público que acompanha o Marco Túlio cresceu consumindo um conteúdo rápido, né, interativo. Você acha que esse projeto também é uma forma de educar, né, de ajudar, de educar o olhar para narrativas mais longas nessa geração, que essa geração está? Eu acho que isso vale até para os adultos. Outro dia eu estava lendo que o nível de paciência de um adulto no YouTube é de esperar entre 2 e 3 segundos. Se não abrir, ele muda de site, ele muda de canal no YouTube. Eu acho que a paciência eu acho que está tudo muito corrido, sabe? Está tudo muito corrido. A paciência está cada vez menor. Então, esse filme é até curioso. O filme tem 71 minutos de duração, porque a gente não está falando de um Harry Potter quando a criança já tem 12, 15 anos, ali, um adolescente. Né? A gente está falando de 6, 7 anos, né? De crianças que talvez vão pela primeira vez ao cinema assistir esse filme. Então não dá para a gente criar uma história de 2 horas. A primeira versão do roteiro tinha 1h40. E aí alguém sabiamente, numa reunião, foi até a Patrícia Chamon, que produtora do filme, que até já fez a passagem, e a gente homenageia ela no filme. Ela falou: Bruno, vamos fazer um filme mais enxuto, a nosso público, a idade é bem tenra, vamos fazer um filminho mais enxuto e fazer as crianças saírem do cinema gostando, e não assim, ai, acabou, que bom. Se quiser voltar para ver o filme, ótimo, mas que queira voltar até para ver outros filmes. Não, mas isso, quero voltar para o cinema. Eu quero voltar para o cinema. Foi legal, foi boa a experiência, passou rápido. Foi o tempo de eu comer uma pipoca, tomar uma Coca-Cola, ficar ali atento, comer um chocolate, sei lá, qualquer coisa que valha ali aquele momento, e tá dentro do filme, sabe? Então a gente tem essa expectativa de que o tamanho do filme está bem adequado para o nosso público e também para todos os públicos também. Legal, legal, Bruno. Você quer dizer alguma coisa, quer deixar uma mensagem final? Além de lembrar que a partir do dia 14, nos cinemas... Sim. Não, a minha mensagem final é assim, uma mensagem de que não é fácil fazer filme no Brasil, não é menos ainda fácil fazer uma animação no Brasil, aqui no Brasil, em reais, fazendo com orçamento aqui em reais. Então, assim, a gente colocou um maior carinho nesse filme, de fato, em cada frame do filme, cada cena do filme tem um carinho muito grande. Então, dia 14 de maio, se vocês quiserem fazer um programa familiar, com a família toda, do netinho até o avô, pega todo mundo e vai para o cinema, porque vocês vão se divertir. Legal. Olha, Bruno Murtinho, muito obrigada aí pela sua participação, pelo papo, foi ótimo, foi muito legal. Muito obrigada aí pela sua participação, viu? Imagina, obrigado a você e que você e seu filhote curtam o filme também. Estaremos lá com toda certeza. Muito sucesso aí no lançamento, Obrigado. tá? E em breve você volta para falar aí de novas produções. Até já, então. Tchau, tchau. Já, valeu, obrigada.